O tema de hoje é condiloma genital. Uma das manifestações clínicas do vírus HPV, esse é um problema muito comum, mas que ainda gera muitas dúvidas, medos e até preconceitos. Então, neste vídeo, vamos entender o que é o condiloma. Quais são os tipos de HPV que causam a doença, como acontece a transmissão, os sinais e sintomas, os exames necessários, as formas de tratamento disponíveis à prevenção e ainda os cuidados no dia a dia. O primeiro ponto é entender o que é o HPV. A sigla significa papilomavírus humano, um vírus extremamente prevalente no mundo inteiro. Estima-se que até 80% das pessoas sexualmente ativas terão contato com o HPV em algum momento da vida. Apesar de muito frequente, na maior parte das vezes, o vírus é eliminado pelo próprio sistema imunológico sem causar qualquer sintoma ou lesão. No entanto, em alguns casos, principalmente quando o organismo não consegue se defender bem, ocorre a persistência do vírus e o surgimento das lesões chamadas condilomas ou verrugas genitais. O condiloma acuminado, também conhecido como crista de Igalo, é a forma mais típica de manifestação. Ele é causado geralmente pelos tipos de HPV de baixo risco oncogênico, como o HPV 6 e o 11. Esses tipos relatados estão associados ao câncer, mas geram um grande desconforto estético, psicológico e social, além de poderem se multiplicar rapidamente. Diferentemente disso, outros tipos de HPV, como o 16 e o HN, estão relacionados ao risco de câncer no colo do útero, ânus, pênis, vulva, vagina e orofaringe, mas não costumam formar verrugas visíveis. Isso significa que o condiloma não implica risco direto de câncer, mas a presença do vírus merece atenção e acompanhamento. A transmissão do HPV ocorre, em sua maioria, pelo contato sexual. Isso inclui relações vaginais, anais e até orais. O uso do preservativo ajuda a reduzir o risco, mas não oferece proteção completa, já que o vírus pode estar presente na pele da região genital que não é recoberta pelo preservativo. Além disso, o contágio pode acontecer mesmo sem penetração, apenas com o contato íntimo, pele a pele. Mais raramente, também pode ocorrer transmissão de mãe para filho durante o parto. Em relação aos sintomas e sinais, o condiloma se caracteriza pelo aparecimento de lesões, geralmente na forma de verrugas ou pequenas saliências na pele e mucosa da região genital ou anal. Essas lesões são únicas ou múltiplas, pequenas ou grandes, lisas ou com aparência de couve-flor. Algumas vezes são assintomáticos, mas em outros casos podem causar desconforto, dor, sensação de queimação ou até sangramento durante a relação sexual. O impacto psicológico também é relevante, já que muitos pacientes se sentem envergonhados, ansiosos ou preocupados com a saúde e com seus relacionamentos. O diagnóstico costuma ser clínico, feito por médico dermatologista ou ginecologista, apenas pela inspeção da consulta. Na maioria das vezes, não é necessário nenhum exame laboratorial para confirmar. Contudo, em casos duvidosos ou quando houver suspeita de outro tipo de lesão, pode ser indicada uma biópsia. Para as mulheres, é fundamental o rastreamento do câncer do colo do útero por meio do Papa Nicolau, já que a infecção persistente por tipos oncogênicos do HPV pode ser silenciosa, mesmo quando existem verrugas de baixo risco coexistindo. Agora vamos falar sobre o tratamento. Antes do tudo,
É importante entender que o tratamento visa remover as lesões visíveis, mas não elimina completamente o vírus do organismo. Isso significa que, mesmo após a remoção das verrugas, pode haver recidiva, ou seja, o reaparecimento das lesões em semanas ou meses. Felizmente, em muitos casos, com o tempo, o sistema imunológico controla a infecção e as recorrências diminuem gradativamente. As opções de tratamento incluem métodos químicos, físicos e cirúrgicos. Entre os métodos químicos, temos substâncias aplicadas pelo próprio paciente ou pelo médico, como o Podofilox, a imiquimoda e o ácido tricloroacético. Eles atuam destruindo o tecido infectado ou estimulando a resposta imune local. Já os métodos físicos e cirúrgicos incluem a crioterapia, que congela as lesões com nitrogênio, a eletrocauterização, que é a destruição por calor, a laser terapia e a excisão cirúrgica. Todos esses procedimentos têm boa eficácia, mas podem exigir várias sessões para remover completamente as verrugas. É importante fortalecer os pacientes que não existe uma única técnica ideal para todos os casos. A escolha depende do tamanho, da quantidade, do local das lesões, do acesso aos tratamentos e também da experiência do médico. Outro ponto fundamental é nunca tentar remover as lesões por conta própria, usando substâncias caseiras ou produtos não indicados, já que isso pode gerar queimaduras, cicatrizes e complicações. Além do tratamento em si, também é essencial discutir sobre a prevenção. A maior ferramenta preventiva contra o HPV é a vacinação. Atualmente disponíveis vacinas que protegem contra os principais tipos de HPV oncogênicos, como 16 e 18, e contra os tipos de baixo risco 6 e 11. Responsive Pelocondyloma, a vacinação oferecida a adolescentes antes do início da vida sexual, é extremamente eficaz em reduzir tanto os casos de câncer quanto de verrugas genitais, mas adultos jovens e até pessoas com vida sexual ativa ainda podem se beneficiar, desde que dentro da faixa etária recomendada e com indicação médica. O uso de preservativos continua sendo um aliado importante na prevenção, mesmo não sendo 100% eficaz. Eles reduziram bastante o risco de transmissão e ainda protegem contra outras infecções sexualmente transmissíveis, como vírus, HIV, sífilis e gonorreia. Além disso, mantém uma vida sexual responsável, com um número limitado de parceiros e comunicação aberta com o parceiro, ajuda a diminuir os riscos. Uma dúvida frequente é sobre a vida cotidiana da pessoa com condiloma. É importante saber que o HPV não é transmitido por objetos, roupas, toalhas, piscinas ou assentos de banheiro. A via de contágio é essencialmente íntima, pelo contato sexual. Portanto, não existe risco de transmissão no convívio social. Esse esclarecimento é fundamental para reduzir estigmas e preconceitos, que muitas vezes causam mais sofrimento que a própria doença. Outro aspecto relevante é o acompanhamento médico regular. Mesmo após a retirada das verrugas, o paciente deve continuar em observação. Para as mulheres, o exame preventivo do colo do útero deve ser feito de acordo com as diretrizes de rastreamento. Homens também devem ser avaliados sempre que surgirem lesões suspeitas, já que, apesar de menos frequentes, também podem desenvolver câncer peniano ou anal associado ao HPV. Por fim, é importante abordar a dimensão psicológica. Muitas pessoas com condiloma genital sentem vergonha, culpa ou até medo de manter relações sexuais. É papel do médico orientar, esclarecer que a infecção pelo HPV é extremamente comum,
e não deve ser motivo de julgamento. Procurar apoio psicológico pode ser útil em casos de grande impacto emocional. Resumindo, o condiloma genital por HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns. Apesar de não estar diretamente associado ao câncer, causa grande desconforto físico e emocional. O diagnóstico é clínico, o tratamento remove as lesões, mas não elimina o vírus, e as recidivas são relativamente frequentes. A prevenção é possível principalmente com a vacinação, o uso de preservativos e bons hábitos de vida sexual. O mais importante é que não existe motivo de vergonha. Procurar orientação médica é o caminho para tratar as lesões, dúvidas claras e seguir com uma vida saudável e plena. O conhecimento é a melhor forma de enfrentarmos o HPV, sem estigmas e sem medo.